Olá, eu sou Tatiana Veronese. Atualmente eu estou na direção do Colégio Logosófico Unidade Brasília, mas a experiência que eu vou relatar foi vivida quando eu estava na coordenação do ensino fundamental anos finais. Essa experiência vai trazer dois conceitos muito importantes, que é o conceito de família e o conceito de gratidão. Como esse conceito foi vivido, experimentado, sedimentado dentro do mundo interno dos adolescentes, constituindo-se em defesas para eles. Nesse período, eu estava assim à frente do trabalho, na sala de aula, mas como coordenadora, eu ajudei a integrar o trabalho entre as professoras de artes, de ética e de português. Vejam só o que a aluna Giovana, do 6º ano, relatou. Esse livro me ajudou a não me cobrar como eu me cobrava. Minha avó que me deu, pois meu apelido é Gigi. E, por isso, esse livro foi muito importante para mim. A aluna Aimee, do 8º ano, fez um registro de um livro que a sua mãe a presenteou. Vejam só. Em abril, que é quando comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro, a professora de português reuniu um conjunto de adolescentes na biblioteca e foi recordar com eles quais eram os livros que eles liam na infância, quem lia essas histórias para eles, qual a importância dessas histórias, quais calavam mais fundo. Foi também identificando se alguma daquelas histórias os ajudavam a restabelecer algum estado precário que estavam, algum pensamento de birra, alguma tristeza. E ao recordar desses momentos de leitura, e recordar quem lia esses livros para eles, quem tinha dado esses livros para eles foram se conectando com os familiares, com os pais que liam as histórias, com os avós, com os tios, e foi muito interessante que foi despertando neles um sentir profundo de gratidão por essas pessoas. Durante muitos anos, eu só li esse livro. Lembro que amava seus desenhos e que por meio dele aprendi muitas coisas. Ele despertou o meu interesse pelos animais e pela natureza. Também despertou o meu interesse pela leitura. Esse movimento de recordar os livros da infância ativou a sensibilidade dos adolescentes e fez eclodir um sentimento muito importante, que foi o sentimento de gratidão. Vocês têm ideia de como essas engrenagens vão se movendo dentro de nós? Já refletiram sobre isso? E foi assim que os adolescentes decidiram, então, iniciar as investigações, já um pouco mais profundas, sobre esse conceito da gratidão. Nesse momento, toda a escola vivia o estudo do conceito família. Nos colégios logosóficos, esse é um conceito sempre estudado e sempre hierarquizado dentro de nós. E fazendo isso, e partindo lá das aulas de ética, em que eles iam identificar mais profundamente aonde esse sentimento de gratidão estava presente na própria vida, eles definiram por observá-lo no lar. Então, em casa, com a família, em que momentos esse sentimento se manifestava? E eles também foram estimulados a registrar em fotos esses momentos em que eclodia dentro deles o sentir de gratidão. A função de recordar tem papel principalíssimo nisso, porque quando acionada, ela é como uma prova de gratidão ao que foi vivido, à alegria que foi experimentada. E nesse sentido, o ser vai se identificando muito com os sentimentos. E foi o que os adolescentes, nesse movimento de recordação, já puderam palpar e experimentar. Os alunos puderam experimentar as verdades expressas nesse trecho. E diante de cada movimento sensível que faziam para seus familiares, continuavam compartilhando com os colegas em sala de aula. E foi assim que os alunos começaram a fazer os seus experimentos, a fazer os seus registros. Aqui, o aluno Theo Dantas, ele registra um momento em que ele viveu com seu irmão mais novo, um momento de leitura. O seu irmão, nessa época, ainda não lia sozinho. Esse outro aluno, João Gabriel, do 6º ano, ele registrou um momento em que a sua mãe lhe preparou uma refeição cheia de afeto. Vejam só a carinha alegre dos dois.
E assim, os alunos identificaram que o sentimento não pode ser reprimido, que a sensibilidade não deve ser reprimida, e também observaram como que o conceito de família e o conceito de gratidão vieram em defesa da mente deles, como defesas internas. E identificaram ainda que esse sentimento de gratidão, ele é o que dá cor, ele é o que faz vibrar, é o que dá vida, é o que une os seres. E ainda chama ao coração outros sentimentos, como a generosidade, a amizade, o afeto, o amor. Para ajudá-los nessas iniciativas, a professora de artes programou um artesanato. Então, eles iriam produzir cachepôs. Ela também estava tratando do conteúdo de linha, ponto, textura, traço. Combinava bem esse artesanato com o conteúdo que ela estava trabalhando na sala de aula. E nesses cachepôs, eles colocariam bilhetinhos afetuosos para os familiares, mas esse artesanato, ele não era tão simples assim para todos. Quando eles começaram a executar, alguns pensamentos de ordem inferior foram surgindo nas mentes. Aqueles pensamentos assim de eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas o interessante é que o conceito de família, que esse conjunto de adolescentes via hierarquizando dentro de si, e o conceito de gratidão que eles já vinham experimentando, eles vieram em defesa dessas mentes que estavam com esses pensamentos de ordem inferior. Os adolescentes, eles se recordavam do propósito daquele artesanato. Eles vislumbravam, imaginavam como os familiares iriam se sentir ao recebê-lo. E assim, eles foram mais uma vez reestabelecendo essa vontade de realizar, de cumprir, de chegar ao final, ter esse artesanato pronto. E ele já não era mais, esse artesanato, ele já não era mais só um trabalho de artes, porque ali estava um exemplo de esforço, de valentia e também estavam impressos muitos sentimentos. Eu vou trazer agora um trecho da logosofia. Eles tiveram muitas ideias, foram inúmeras iniciativas e compartilharam entre eles e experimentaram pelos dias que se seguiram. Muitos alunos compartilharam entre si esses momentos de gratidão vividos junto a esses familiares. E foi interessante que, quando eles iam recordando de todo o vivido, vendo as imagens uns dos outros, pela recordação, eles iam novamente sentindo aquela mesma alegria. E também se sentiram impelidos a corresponder a esse bem recebido. E, nesse instante, começaram a planejar momentos sensíveis para viver em família. Então, planejaram piquenique, cartões para deixar em cima do travesseiro dos pais, planejaram caminhadas no final de tarde, refeições para levar na cama. Eles tiveram muitas ideias de ter por um instante, pois o pensamento naqueles que nos proporcionaram um bem é render-lhes uma justa homenagem, da qual a alma jamais se arrepende, especialmente porque, nesses instantes, a própria vida parece adquirir outro conteúdo, e o ser, como se uma força titânica, sublime e cheia de ternura o impulsionasse, sente-se disposto a ser mais bondoso e melhor. Os alunos puderam experimentar as verdades expressas nesse trecho. E diante de cada movimento sensível que faziam para seus familiares, continuavam compartilhando com os colegas em sala de aula. E assim, os alunos identificaram que o sentimento não pode ser reprimido, que a sensibilidade não deve ser reprimida, e também observaram como que o conceito de família e o conceito de gratidão vieram em defesa da mente deles, como defesas internas. E identificaram ainda que esse sentimento de gratidão, ele é o que dá cor, ele é o que faz vibrar, é o que dá vida, é o que une os seres. E ainda chama ao coração outros sentimentos, como a generosidade, a amizade, o afeto, o amor.